Alô, meus amigos, eu sou o Tennyson Fernandes. E eu sou Thay Matias. E estamos começando mais um podcast Tá Escrito! E hoje, garoto! esse tema, se preparem. Tá com autoridade? Ih, rapaz, tema de hoje, Achei autoridade. Que isso, hein? Tem que ter autoridade pra falar, Pra falar né? de autoridade, Pra só falar? Jesus. Tá com autoridade? Tá debaixo da autoridade? Cara, olha, Também tem esse essa tema diferença, né? muito, Tá com autoridade? Tá debaixo da autoridade? Quem tem autoridade é poder. Meu Deus, ih, Várias rapaz. perguntinhas, Várias várias coisas. interrogações surgindo. Mas fica aí com a gente, acompanha esse vídeo que tá top. Já dá um joinha aí, né? Já Poxa, compartilha, já vai compartilha, chamando a manda. família pra todo mundo assistir junto, papai, mamãe, Já titia. interage aí, coloca as perguntas aí embaixo, manda pra Que- todo mundo. Só vamos E é cheio de isso, autoridade. vamos que bora. Vamos lá, então vamos com o que tá escrito, né? Porque Bíblia, a gente né? já começa Já cheio começa de a tirar, ó. autoridade aqui. Tira a poeira aí da Bíblia, E entendeu? vai começando cheio de autoridade. Abre aí comigo, debaixo da autoridade Eita, de glória. Jesus. Vai, abre aí Mateus Senti firmeza. 7, 28. Mateuzinho. Teteuzinho pra gente, é mais Mateus 7, 28, a palavra do Senhor vai dizer assim, tá escrito, né? escrito. Tá escrito aí na sua também, tá? Tá. Então vamos que vamos. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade Uau. e não como os escribas. Incrível, né? Aí é outro nível, né? Total. E pra você ter ideia, né, esse versículo ele já vai explicando por que todos ficaram admirados. Porque tinham outros que falavam Uhum, coisas parecidas com aquilo que Jesus estava falando, mas sem autoridade. Então a gente já parte desse ponto que quem tá falando aqui tá falando com autoridade. Então, autoridade é o quê? Então a gente pode definir quando alguém que tem propriedade para falar do assunto. Do assunto. É isso aí. Alguém que tá ali maravilhando pessoas porque tem propriedade, porque foi experimentado, porque não é apenas ali saber o que está escrito, que eram os escribas, Sim, os fariseus, sabiam ali, estudiosos, de onde estava, o que foi Manuscritos. dito, mas Pois não é. estava fazendo Exatamente. aquilo que estava escrito, né? Não E- estava vivendo É, isso aí. exatamente o que estava escrito. Então, a Isso aí. autoridade, para falar com autoridade, tem que viver. Exatamente. É vida, né? Não tem como você falar de autoridade se você não tiver uma vida pautada naquilo que você está falando. No caso de Jesus, ele estava falando sobre o reino de Deus. E ele Sim. estava falando com autoridade. Porque filho de Deus, né? Falando sobre o reino de Deus. Então, quando ele falava sobre pecado, quando ele falava sobre... Meu Deus, é um trava-língua. Gente, que é isso? Quando ele falava sobre perdão, quando ele falava sobre determinado assunto relacionado ao reino de Deus, ele falava com autoridade, porque ele estava ali, ele veio, né, de fato, para cumprir toda a lei. Né? Então ele estava falando de coisas a respeito ali de alguns dogmas daquele tempo, por exemplo, curar alguém num sábado era algo, né? Para cultura naquele tempo, e até hoje também é assim, né? No sábado não se pode fazer nada, trabalhar e tudo mais. Então, nossa igreja teve uma caravana recentemente para Israel. Então teve o pessoal que foi lá, teve esse contato de ver a realidade até hoje. Sim. Então Jesus ele Guardarem veio... o sábado, né? Exato. E Jesus ele veio falando sobre coisas ali que para alguns era, gente, o que ele tá falando? Muitos não entendiam. Mas algo era diferente. Eles percebiam, eu não tô entendendo muito bem, mas algo é diferente. Tem alguma coisa
nele aí que... E a diferença, a Bíblia vai dizer no verso 29, porque ele ensinava com autoridade. E ele estava aqui nesse contexto, né, que é o Sermão do Monte, ensinando as multidões sobre todas essas coisas que Sim, você mencionou. Sobre o reino, coisas de reino, né? Deixando ali tudo, trazendo à luz não só o que está escrito num sentido frio, da letra fria, Sim. né? Mas na prática, porque ali ele começou a ensinar. E aí tem um outro ponto da didática de autoridade. Depois ele vai começar a fazer, Aplicar, isso aí. aplicar. Então há um preparo. A autoridade, ela possui algumas bases, né, da autoridade. Você tem um preparo, você fala, você vai começar a influenciar pessoas por meio daquilo. Pode influenciar de várias maneiras, né? Claro. Ou do teu conhecimento, ou da forma como você faz, do teu agir, do teu pensar. Então, Jesus vai começar a influenciar aquela geração, primeiro por meio do ensino, Isso. com autoridade, de quem conhece, de quem traz algo de especial. A gente vê isso, né? Quem tem autoridade, propriedade para falar do assunto, tem um brilho diferente nos olhos, né? Quando a gente vê alguém assim ensinando sobre algo que a pessoa vive, a gente olha e tem um brilho diferente. Jesus tinha isso. Eu fico imaginando essa cena, né? Jesus ali ensinando como quem tem autoridade. Eu não sei... É uma opinião minha, eu não sei se alguns compartilham com esse entendimento, assim, essa visão. Eu tenho muito, quando eu vejo essa questão de autoridade, não só num quesito de conhecimento. Eu vejo, às vezes você fala com autoridade sobre um assunto porque você tem conhecimento sobre aquele assunto. E às vezes você fala com autoridade naquele assunto porque você acredita naquilo que você está falando. Outro ponto importante. Entendeu? Porque às vezes você entende o assunto, você conhece sobre o que você tá falando, mas você não tem autoridade porque você de fato não crê naquilo. É verdade. E eu vejo muito essa questão da admiração deles, não muito pelo... Minha ótica, volto a dizer, não muito pelas palavras em si dele, mas como ele as pregava. Sim. Você vê que eles fazem a comparação com os escribas. Sim. Ele fala diferente. De fato, assim, tá pregando a mesma coisa, só que tá soando diferente. Gente. A forma como ele passa isso pra gente é de uma convicção, autoridade. Eu ligo muito com convicção, com certeza. Não tem como você demonstrar que você tem autoridade em algo se você tiver dúvida. Autoridade tá ligado à fé, então. Tá Fé. É uma das bases da autoridade, como né? já vimos no nosso podcast, né? A fé é um pilar. É isso. Não tem, sem fé. Como é que você vai ter autoridade para exercer Precisa acreditar. aquilo Exato. que já foi liberado? No seu trabalho, se você acreditar, não acreditar naquilo que... Você é um vendedor de um colchão, vamos lá, você que é vendedor de colchão, tá não assistindo, citamos você. Isso. Vai agora se especializar mais ainda, vender com autoridade. Se você vai vender um colchão para aquela pessoa e a pessoa pergunta, esse colchão é bom? Eu não compro. Nem é bom. Esse colchão é o melhor que você já viu. Ele ganhou um prêmio dos melhores colchões 3 anos seguidos. Você não vai mentir, tá, querido? Por favor. Só se for verdade. Só se for verdade. Mas você, através também, óbvio, do conhecimento que você vai ter do colchão, você vai aplicar com autoridade. Não é só o conhecimento. Às vezes você tem um conhecimento técnico de uma situação. Ele é bom. Ele ganhou legal. aí um prêmio. Ele vem com espuma, com molas ensacadas, D33. Dá pra ser vendedor de colchão. Garoto. Mas é diferente. Quando você tem autoridade, você vai falar... Inclusive, eu acabei de vender o 3º colchão dessa semana. Olha. Você está falando, gente, esse vendedor ele fala de uma maneira... Que impressiona. E as pessoas ficam maravilhadas. Entende? Então, é por isso que eu compartilho dessa minha visão nesse aspecto de autoridade, não só baseada muito em conhecimento. Sim. Mas sim, também é importante, claro, você não pode falar de algo sem conhecer aquilo, mas da maneira como você fala, da forma como você... eu fico imaginando sempre Pedro pregando, depois de ter visto, né, tudo aquilo que aconteceu, né, andou sobre as águas e tal, e ele vai pregar para aquela igreja primitiva com autoridade. De quem viveu, de quem andou, de quem viu, de quem passou.
E a importância do que a gente falou do ser experimentado, Sim. né? De você ter a vivência Como citei do daquilo vendedor. que Isso você tá pregando, que você tá vendendo, né? Você vive aquilo. Não tô pregando um Jesus que eu ouvi falar. Tô pregando de alguém que eu vi. É a mesma coisa, você vai falar de Jesus com alguém sobre Jesus, né? De Jesus pra alguém. Você quer falar com autoridade? Fala daquilo que ele já fez na sua É vida. verdade. Aí mexe com aquilo que você sabe. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei do que ele fez. Eu sei que ele mudou a história da minha família. Eu sei que ele tem uma autoridade porque você sabe. Você usufruiu daquilo, você desfrutou daquilo. É o que a gente fala, né? Ah, pregar com autoridade. O que que é isso? É pregar o que você Vive. vive. Não É adianta. pregar as experiências que você teve com o Senhor, né? Que você vive, que você tá buscando viver, porque às Também, vezes, ainda digamos, não vou aconteceu. pregar só o que eu vivo, não vou pregar sobre o céu, nunca vivi o céu. Não é isso, né? É você pregar o que vive, é você pregar o que você tá buscando viver e o que você Aham, acredita que você vai viver. Isso que eu ia chegar Eu nesse acredito ponto. que eu vou ainda não viver. vivei o céu, mas eu Eu creio que eu vou viver. Entendeu? É diferente, digamos, que alguns fariseus aqui que ele tá falando, né? É como aquela passagem, né, famosa sobre dízimos e ofertas, que ele fala, olha, você vai fazer, mas não faça como eles fazem. Dessa maneira que eles fazem, abrindo mão, né, de fazer essas outras coisas que eles falavam, eles colocavam um fardo pesado sobre o povo, nem eles faziam. Sim. Então, que autoridade eles vão estar falando? É isso. E o líder com autoridade é um líder que é visto totalmente diferente do líder que exerce o poder, né? Isso a gente vai Autoridade falar é diferente muito. de autoritarismo. Então a gente vai ver que não tem nada a ver também com o poder que emana do céu. Aí é outra coisa, mas o autoritarismo acho que é até melhor por essa vertente aí, né? Não é você... Jesus estava ensinando aqui para as multidões, não estava obrigando ninguém. Sem impor nada, ninguém isso aí. A aceitar nada. Pedro lá em casa costuma falar uma coisa que eu gosto muito, né? A verdade é única, ela existe, mas ninguém é obrigado a acreditar nela, né? É isso, assim, tá aqui para você. Você não é obrigado. Então, exato. Mas isso é uma autoridade do seguinte, isso aqui é a verdade. Sim. Então Jesus falava sobre até peguei o falar. É difícil. É isso, você gente, tenta falar. Jesus falava. Um trava-língua, gente. Isso, meu mas eu peguei Deus. de você, eu tava falando antes bem. Daqui a pouco a gente começa a falar em mistério Jesus aqui, falava e falava. E falava com autoridade. Meu professor de português, se estiver assistindo isso, meu Deus. Ainda peguei isso aqui, irmão Denis. Irmão Denis, puxado, hein? Mas Jesus falava, saiu, com autoridade, não impondo. Exato. Mas as pessoas mesmo assim estavam maravilhadas. Claro. E ainda não estavam nem ainda ali vendo o que ia acontecer. E multidões seguiam. Tava no início ali, né? Tava no início, ainda ia acontecer. E ainda assim, multidões se maravilhavam. Porque ele já estava influenciando, exercendo a influência, né? Que é a autoridade, é o que é esse exercício da influência, de você fazer com que o outro realmente se inspire e queira viver aquilo e queira fazer parte daquilo com você. É uma coisa muito linda. Sim. Agora, a gente falou sobre algumas coisas que sustentam a autoridade, mas é importante a gente falar sobre duas que são, assim, essenciais. A autoridade, ela tá firmada, né, na obediência e na sujeição, né? Principalmente quando a gente fala aqui, Jesus está debaixo da autoridade do Pai, né? E assim também somos nós. Temos que estar sujeitos à autoridade que vem de Deus, ao poder que emana do Espírito, né? É na autoridade do nome de Jesus, né? A gente tem que entender, e existe, né? A gente até falou no início sobre a autoridade no mundo, né? Profissional e tudo mais, mas aqui nós estamos tratando de uma autoridade espiritual, né? Algo que foi liberado para as nossas vidas, e então a gente está falando nesse cunho espiritual aqui, debaixo, né, do que está escrito. Nós temos que estar sujeitos à autoridade que vem dos céus. Autoridade no nome de Jesus, e ter a certeza de que o poder não é, né, na força do seu braço, não é com as suas próprias mãos, com aquilo que... Não é porque você prega melhor do que o outro, ou porque da sua mão... É do poder
que opera por meio das nossas vidas. Baseado nisso, a Bíblia diz, né? Vai escrito. dizer, tá escrito. Lá em Lucas 9, no verso de número 1, vai dizer. Se você puder abrir aí a Bíblia lá na sua casa, onde você estiver, no seu trabalho, onde você estiver, abre aí teu celular, teu aplicativo. De preferência, a Bíblia no papel, né? No papel, que a gente vai lá, a gente abre. Vamos lá, Lucas 9. Lucas 9, Luquinhas. versos Luquinhas, para aqueles, né, mais íntimos. Peguei aqui, Luquinhas. Verso de número 1. Olha que incrível. A Bíblia vai dizer, né? Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes. E vai dizer, eu paro no deu-lhes porque a gente tá falando disso, a autoridade, né, que veio. Jesus, ele diz, a Bíblia vai dizer, que ele veio para fazer a vontade daquele que o enviou, a vontade do Pai. Então, como você tá falando, de obediência, né, e sujeição, submissão é estar sob a missão, né, está sobre uma missão. Qual era a missão? Vir e salvar a todos, morrer pelos nossos pecados, morrer em nosso lugar para nos trazer redenção, para nos dar uma oportunidade de salvação. Essa era a missão de Jesus. E ele teve obediência. A Bíblia vai dizer que ele foi obediente até a morte de cruz. Então, casando naquilo que você está falando, submissão e obediência. Ele teve submissão e obediência diante de Deus. E agora, ele tendo essa autoridade, o que é que ele faz? Ele passa essa autoridade. Ele dá essa autoridade. Ele transfere essa autoridade para quem? Os seus discípulos. Não dá pra gente fazer a obra de Deus sem ter autoridade. Concordo. E aí ele vai... Essa instrução aqui é pros 12, né? Quando ele tá instruindo-os a ir em campo mesmo, fazer, né, a obra, curar enfermos, expulsar os demônios, como ele vai dizer aqui. Deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Então, há um propósito, há um fim da autoridade, é um objetivo da autoridade dada por Jesus. Né? Não vou te dar autoridade para você, como você falou. Uso específico. Entende? Isso. Não vou te dar autoridade para você ser o melhor da tua igreja. Entendi. Não vou te dar uma autoridade para você pregar melhor do que os teus tua galera lá da juventude. Não é isso. Ele nos dada com o devido fim. Qual é que a Bíblia está dizendo? Pra gente ter essa autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Então, essa autoridade que ela foi passada, né, por Jesus, como a Bíblia está dizendo aqui, nós precisamos fazer uso dessa autoridade. Verdade. E, na verdade, em muitas ocasiões, nós somos reféns das doenças e reféns, em muitas ocasiões, dos demônios em sentido de atuações malignas e tal. A gente, tendo essa autoridade, a gente não exerce essa autoridade, né? Que é muito importante exercer uma autoridade que nos foi dada. Já foi outorgada, já foi nos dada, né? A Bíblia vai falar, e seria bem legal a gente abrir lá também, né? Como você separou aqui pra gente, em Mateus, capítulo de número 8. Isso aqui é a incrível. Cura, né? Porque acabou de ser falado sobre isso. É sobre isso. Essa autoridade, né? De expulsar demônios e curar os enfermos, né? Ou seja, a autoridade foi dada com um propósito, né? Tem um objetivo. E aí a gente vê alguém aqui exercer autoridade que está ligada à fé. Claro. E que tá tudo ali, ó, interligado e fechadinho para cumprir esse propósito. E é a cura do servo de um centurião, onde Jesus vai falar sobre isso, né? Que fé é essa aqui? E ele não estava ali junto com os 12, mas exerceu, ele entendeu o princípio da autoridade. Porque era um homem que estava sujeito à autoridade. Vamos ler então? Então vamos ler. Começa no verso 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor,
Eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem, e ao meu servo, faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam, em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Incrível, né? Ou seja, uma Passagem pessoa maravilhosa. que estava sujeita à autoridade, né, que exercia autoridade e que via se cumprir, vai, vá, vem, vem. Ele tinha a convicção, Certeza. a certeza de que Jesus, apenas com uma palavra, que ele não precisava ir lá, apenas com uma palavra, ele tinha certeza que Jesus tinha tamanha autoridade Sim. que bastava uma palavra para ele curar o servo dele de lá onde eles estavam. Não precisava, não, meu senhor, não precisa nem ir lá, Isso aí. que eu não sou digno nem de receber o senhor, mas basta uma palavra, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, eu sei a autoridade que o Incrível, senhor né? exerce. Você vê que é algo tão incrível que Jesus ele diz. Admirou. Nem Israel Aí a encontrei. gente vê ao ponto que quando ele ministrava e as pessoas se admiravam, se maravilhavam, Ele se a admirou. gente vê que Jesus ficou admirado. Que isso? Ele Ele entendeu. entendeu? Ele entendeu. Será que ele estava lá ouvindo? Porque Mas- ele entendeu o que eu falei. Ele sabe a autoridade que eu exerço sobre a doença, Sim. sobre o demônio, sobre qualquer situação. Na verdade, Jesus ele vai dizer isso, ele mesmo, as próprias palavras dele. Mateus vai relatar isso, capítulo 28, verso 18. Ele vai dizer: todo poder e toda autoridade me foi dada. Olha que incrível, né? E aí ele tá entregando para mim e para você. Porque ele entrega isso. Isso, com uma Né, missão. com uma missão. Agora a submissão é nossa, né? É isso, tá? Nós temos que É obediência, debaixo a submissão agora é nossa. dessa autoridade, Uma né? escadinha, né? Eu sempre falo, uma vez eu ministrei uma pregação e a nossa irmã Grazi, ela sempre fala, ela lembra até hoje disso, que eu falei, eu não sou só Tayane mais, eu sou Tayane Pimentel Pereira Matias em nome de Jesus. Porque a gente precisa ter, Sim. né, a autoridade está no nome de Jesus, né? Sim. E a gente precisa entender que quando que autoridade, né, vem lá do grego, mas agora eu não vou me recordar como é que fala a Faltei pronúncia. essa aula. É alguma coisa que, né, assim, eu não sei falar. Nem vou me arriscar. Mas é isso, que quer dizer assim, quando você passa uma legitimidade, você Sim. transfere Uhum. um poder a alguém, Sim, né, sim. para falar no seu nome. Uhum. Então é essa transferência. Então quando você fala no nome de Jesus, você tá com certificado, É meu isso. irmão. Você tá aqui, Como ó, se fosse uma foi dado procuração, uma né? procuração, É isso aí. exatamente isso. Eu tô aqui. Então, quando você tá, foi muito bom você citar isso, porque Muito na obrigado. ministração, isso é uma coisa linda, Jesus. Na pregação, eu usei isso, né? Essa procuração é igual na nossa vida, né? Sim. Você dá uma procuração, a pessoa ela tá lá falando no seu No seu nome, é isso aí. né? E ela tem os poderes que você tem. Exato, Na procuração vem, né? exato. É, não sei o quê, os poderes. Discrimina tudo ali, né? Discrimina que poder É, você tem. É. E Jesus deu isso pra gente no nome dele. Nome dele. Você tá ali representando ele. Por favor, vamos atentar para isso. Esse breve Você chega. parêntese. No nome de Jesus, em nome de Jesus, as trevas têm que se dissipar. É. Você chega ali e se tinha treva, tchau. Esse nome no Esse- céu, na terra e debaixo da terra. da terra. E você recebeu uma procuração, Exato. né, de autoridade Olha a para poder importância. falar e fazer. E agora é a pergunta que não quer calar. O que temos feito com essa autoridade? Você que está em casa, está acompanhando, né? A gente está falando um pouquinho sobre a autoridade. É a autoridade que Deus nos deu através de Jesus, né? Essa autoridade que está outorgada no nome de Jesus. E é um nome, por isso que é muito... Sabe, tudo que a gente vai falar, tudo que a gente vai fazer, né? É. Por isso, oramos em nome de Jesus.
Por isso, quando vamos fazer isso em nome de Jesus, vai dar certo. Né? Não é uma superstição, né? Ah, vamos fazer isso porque eu confio, botei o nome de Jesus, agora vai dar certo. Não é isso. É entender que todo poder, como vimos aqui, toda autoridade foi dada a esse nome. Sim. Né? A Jesus, ao nome de Jesus. É um nome sobre todo nome. Sobre todo nnome. A Bíblia vai dizer que nesse nome, né? Todo joelho um dia vai se dobrar. Toda língua confessará. Filipenses, ele vai declarar isso. Toda língua confessará. Todo joelho se dobrará. Que Jesus Cristo é o Senhor. Não adianta. Então é o nome de Jesus. Não somos nós que somos poderosos. Poderoso. Não. Mas a gente é um representante desse que tem todo o poder. Exato. Na verdade, nós não operamos, não fazemos. É o poder que opera por meio de nós. Né? Então, através ali, nós somos um canal, né? Somos usados ali. Mas essa autoridade, veja só, ele entendeu isso. O centurião, ele entendeu. Sim. Ele disse, eu sei que você, em outras palavras, eu sei que você tem autoridade. Eu sei que você pode ir lá na minha casa e curar. Ok, entendo. Mas eu também sei, eu entendo que se você der uma ordem, tudo vai se mover, espiritualmente falando, e vai acontecer da mesma maneira. Ou seja, ele entendeu. A ordem que você der vai acontecer, porque ele entendia que a ordem que ele dava se cumpria. Também se cumpria. Então, a autoridade, né, que nós entendemos aqui, humana, terrena, ela é aplicada de uma forma espiritual através de quem? De Jesus. Sim. Através do nome de Jesus. Por isso que nós temos um poder em nossas mãos. É verdade. Mas nós precisamos saber usar e como usar. Sim, porque tem um propósito. Claro. Jesus vai falar, né? Tudo que pedis em meu nome, assim será feito. Meu pai fará. Só que será dado, né? O que acontece? Aí muitas pessoas ficam, né? Aí tem poxa, pedi uma outra coisa e Jesus não concedeu. Não, mas Entre aí outro tem podcast. tem que estar dentro de Jesus um não propósito. Não receber porque pediste mal. Pediu mal. É verdade, pediu mal. Às vezes a gente pede coisas fora do propósito. Fora do propósito. Pedimos coisas, mais ainda importante, que vão nos tirar do propósito. Então, assim, Deus não vai conceder. Nosso Pai é muito amoroso para isso. Gente, João e Tiago, eles pediram: Senhor, vamos mandar então descer fogo do céu, cair aqui e acabar com esse povo. Jesus disse, não é assim, meu jovem. Isso, jovem. Não é assim, pequenos gafanhotos. Não é assim. Porque tá fora. Tá fora Entende? do propósito. Já pensou? Agora. Aí Jesus, você pediu, né? Me pediu. Tá bom, vai lá, fogo, desce. Não. Diferente lá do profeta, né? Ali no um propósito, aí sim. Por isso é que nós temos que exercer autoridade debaixo do quê? Do mover do Espírito. Entendendo o que já foi liberado pra gente. Como lemos lá atrás. Ele já liberou pra gente o quê? Ele nos deu esse poder, essa autoridade. Sobre os demônios, sobre as enfermidades. Gente, eu preciso pedir a Deus perguntando se é pra eu expulsar um demônio? Sim. Não. Autoridade no nome de Jesus e sai. Já era, não tem show. Sabe? Não tem. Porque... Mas agora é muito importante crer nisso, né? Lógico, isso é o que a gente tá falando. Porque senão, é importante ter vida. Santificação, né? aí a gente todo um processo. Tem toda uma questão. Mas a gente tá falando desde o início. Ele usou, ele se pautou, esse centurião, ele nos ensina muita coisa. Ele pautou aquilo que ele estava acreditando na vida dele. Sim. Ele disse, eu acredito porque eu vivo. Eu acredito porque eu falo e eu acontece. Acredito porque eu entendo isso, eu acredito isso porque eu vivo isso. Sim. Então, eu vou expulsar o demônio em nome de Jesus. Eu vou curar uma enfermidade aqui em nome de Jesus. Vou orar por uma enfermidade em nome de Jesus. Ok. Você tá vivendo isso? Você tá buscando isso? Você tá preparado para isso? Verdade. Nem tudo porque senão, aí há outro ponto de frustração. Entende? Aí já começa a entrar dúvidas e tal. Tem o relato. Então é tudo qualquer demônio que eu vou lá, né? Bem os próprios discípulos, depois dessa passagem aí, não conseguiram expulsar. E aí gerou o que no pai? Gerou a incredulidade no pai. Que nós falamos, né, no fé versus a incredulidade. Uma frustração
dos discípulos ali, por não estarem preparados para aquela situação, gerou em uma pessoa, que foi o pai da criança, a falta de fé. De nem acreditar que Jesus poderia fazer. Ou seja, o próprio Jesus tem que estar preparado para exercer a autoridade. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer modo. Existem níveis de autoridade, né? Claro. Você é chamado, exerce autoridade em uma coisa, em outra, você vai abrindo isso, Deus vai derramando, liberando. Agora, fato. Já foi estabelecido que tá liberado para você. Nós falamos muito isso no outro podcast, né? Para você acessar certas coisas, é um nível de intimidade, é um nível de busca, oração, santificação, mas a autoridade tá aí. Até porque não adianta você usar o nome de Jesus simplesmente por usar, porque as pessoas usam, porque você escuta todo mundo falando. Porque muito se usa isso, né? Vai acontecer, alguém fala alguma coisa, essa caneca vai cair. Eu uso sempre o exemplo da caneca. A caneca vai cair. Aí alguém fala, tá amarrado, em nome de Jesus. Por que você tá falando isso? Tem gente que nem sabe por quê. Tem gente que tá amarrado, por quê? Qual o sentido disso? Você entende isso? Você consegue compreender qual o sentido? Ou você fala só porque outras pessoas falam? Sim. Então, é importante, como aqui, o centurião de Cafarnaum, ele teve o entendimento. E a gente precisa fazer as coisas de uma forma intencional. É verdade. A gente tem que começar a ver as coisas e a praticar as coisas de uma maneira intencional. Jesus sempre foi intencional. Ele era intencional com as coisas que ele ia fazer. Eu acho lindo olhar como Jesus era e continua, né, sendo intencional, porque Jesus, ele se movia para que as profecias se cumprissem. Já percebeu isso? Ele entrava na cidade, vai entrar nessa cidade intencional. Porque tinha alguém para alcançar. Ele parou no poço lá, onde pediu água. Ele se movia intencionalmente para que tudo fosse cumprido. Exato. E entendendo. Eu preciso fazer isso, preciso cumprir, eu preciso realizar. Então, quando a gente vai... não é uma receita do bolo. É importante você entender isso. Não tem uma receita de bolo. Sim. Né? A gente está falando de vida com Deus. Devocional, oração, leitura da Bíblia. Porque você... Como é que eu conheço a Deus? Lendo a Bíblia. Como é que eu conheço o que eu... Como é que você sabe? O que Deus quer de você? Então, um testamento... né? Foi deixado um testamento para você. Como é que você sabe o que você tem para tomar posse daquilo? Lendo o testamento. Sim. Se você não lê um testamento, eu li um livro que falava de uma senhora que vivia em extrema pobreza. E essa senhora tinha um quadro na parede, né? E nesse quadro ali, ela olhava para aquele quadro, ela não sabia ler. E aí tinha lá no quadro da parede, ela olhava para aquele quadro, ela ficava, muito bonito, tal, não sei o que, era algo, uma carta para ela, era uma carta, algo escrito para ela. E aí chegou, missionários chegaram na casa dela, um lugar meio ermo, assim, um pouco acessado, mas ela foi, eles foram lá, chegando na casa dela, viram aquela situação, ficaram, né, bastante contrito com aquela situação dela, tal, e perguntou se não tinha familiares e tudo. Ela falou, não, a única pessoa que eu tinha era uma pessoa que eu era empregada dessa pessoa, e essa pessoa morreu e tal. Foi. Aí eles olhando a casa, olharam e viram. Quando eles olharam, era um testamento. Olha aí. Tava lá o testamento no quadro. Deixando casa, deixando posses, deixando inúmeras riquezas para aquela mulher. O que o autor estava querendo expressar com isso? Em muitas ocasiões, nós temos tudo em nossas mãos. Só que o que nos falta, ler. O que nos falta, conhecer. O que nos falta, compreender aquilo que nós temos para tomar posse. Quando nós lemos, tomamos posse daquilo que nós lemos e aplicamos. Tiago vai falar isso, precisamos ser praticantes da palavra. Então, a coisa muda de... Aí entra a questão da autoridade. Da autoridade, tô fazendo aquilo com autoridade. Por quê? Porque tá na Bíblia, porque tá escrito, porque eu sei. A voz de Deus, você tem algumas formas, né, de ouvir a voz de Deus. Primeiro, pela sua palavra, foi algo que ele deixou, tá escrito. A gente vai ler e vai conhecer. E
até por conta dessa nossa busca mesmo, né, sobre fé, sobre cura, sobre a gente vem, né, nessa busca do perdão e desses temas que a gente tem até trazido Sim. para essa mesa aqui, porque com Com autoridade, autoridade, né, a gente que a busca gente para está poder trazer vivendo isso aí. isso. Eu tenho meditado e ouvido, né, pessoas experientes e referências sobre oração, né, sobre a forma de orar. E eu tenho buscado essas fontes, esses tesouros, e eu tenho recebido um retorno assim de uma oração que eu nunca pensei, mas que eu tenho refletido sobre a oração silenciosa. A gente pede muito, a gente fala muito, mas a gente ouve pouco. Sim. É difícil, não sei, né? Talvez você tenha essa experiência, mas eu digo na minha, chegar num quarto de oração, num momento de oração com o nosso Pai e falar assim, Senhor, eu tô aqui nesse momento, eu vou ficar aqui para poder ouvir o Senhor. O que que o Senhor tem para me dizer hoje? Isso é muito forte. Porque a gente vai se movendo pelos nossos anseios, Claro. pelos nossos Demandas, necessidades. pelas nossas demandas, necessidades. E eu acredito, é mais do que pela necessidade, porque a necessidade o nosso Pai sabe, né? Sim. Da nossa necessidade, das nossas querências, É. né? Dos nossos anseios. Eu botei verdade. bonitinho assim, né? Querência, Das mandou. querências, né? E Isso é aí, negociado. a gente se move pouco na direção de saber o que o que Pai Deus quer quer? de nós. É, A gente é um filho que pede muito, é um filho que se dispõe pouco. verdade. Né? Em tempo, em tudo, é um filho que foge à responsabilidade, é um filho que quer, mas não se vê dentro do contexto. Uhum. Eu tô falando sobre mim, tá, gente? Não fique, eu vou desligar esse podcast. Mas é uma realidade, a gente precisa reconhecer a realidade Claro. para poder buscar essa autoridade. Se eu entro nesse quarto, nesse lugar de oração, e aí não necessariamente é um quarto mesmo, né? Nesse momento de intimidade, fala assim, Deus, Pai, o Senhor quer de mim? Ele vai nos revestir de uma autoridade Claro. diferente, porque Claro. ele vai nos conduzir, nos direcionar ao propósito dele. Exato. Aquilo que ele quer que nós façamos, e aí nós vamos fazer com autoridade. Exato. E Deus, ele não faz nada por um acaso. Não. Como estamos falando de intencionalidade, de ser intencional. Deus, ele é intencional. Em O tudo que ele faz. Espírito vai mover. Eu estava vendo sobre isso, né? Como eu falei, que eu estou buscando, e agora eu não vou conseguir lembrar o nome, eu sou péssima com isso, né? De um pastor, assim, que é uma referência, que ele estava dando um testemunho dele que ele não faz nada, assim, por exemplo, ele tem compromissos de pregar em outra cidade, só que ele não compra passagem, ele vive meio assim, porque ele espera o mover do Espírito. Uhum. Então, por exemplo, ele tem um compromisso amanhã, aí ele diz que ele fica quietinho aqui, esperando. É isso mesmo, Deus, que o Senhor tem? Porque ele é um cara que tem buscado isso de se Uma dependência, mover né? somente a respeito do que o Espírito tem para ele. Isso é um nível... E aí você vai todo cheio de autoridade, né? Porque você tá ali... Porque às vezes a gente se coloca em situações que até tá parecendo que tá cheio de autoridade, mas que ela vai ser... Olha aqui, ó, o que Deus vai fazer com ela. Como os discípulos naquela situação. Porque não estavam preparados para aquilo. Tem ocasiões, situações que a gente tem que ter tem que entender, e aí entra o discernimento, né? Entender muito onde a gente está se metendo, né? Verdade. É verdade. Onde, porque o que a gente está fazendo, exato. Né? Digamos, nosso podcast aqui, a gente fala para cristãos e fala também para outras pessoas. Verdade. Pessoas que, de repente, não conhecem, né, o evangelho, e às vezes ouve a gente falar aqui sobre isso, que a gente tenta falar de uma maneira mais simples possível para alcançar a todas as pessoas, né? Digamos, alguém chega para você e fala, eu queria que você fosse orar na minha casa, ou então orar alguém que tá lá. Ok, você às vezes vai na melhor das boas, né, intenções, na maior boa vontade, mas às vezes você vai pela amizade da pessoa, às vezes você vai e só vai. A figurinha do só bora. Só vamos. E aí? E aí, quando chega lá, se depara com uma situação muito maior do que aquilo que você esperava. E aí é onde pega você despreparado. Uhum. Aí
graça, misericórdia, Jesus ele pode operar e fazer. Sim. Como também não. Mas faltou Pra nos aquela ensinar. dependência, Entende? né? Ah, chama pra orar uma loja, chama pra orar uma casa, chama pra orar uma pessoa. Queria que você orasse por mim. Ah, tudo bem, tem coisas que na hora não dá pra você. Por isso que é importante ter vida. Porque você, Quem tá sempre preparado. você tá preparado. Você tá andando ali, você tá caminhando ali com Jesus. Ok, apareceu uma situação, você vai lá e faz. Né? Felipe no caminho lá com o eunuco. Se ele não tivesse preparado. É isso. E agora, o que me importa de ser batizado? Ele disse, não, que agora eu não... Não dá. Vambora. Parou e batizou ele. Uhum. Chegou e começou a falar. Então, a gente precisa ter vida para poder estar preparado em todas as situações. Mas digamos que nós precisamos, temos essa oportunidade de ter um tempo para chegar num lugar para fazer, para responder. Se prepara, cara. Às vezes a ânsia de sempre atender, de sempre se colocar. E tem um ensinamento muito bom que fala isso, né? Que melhor do que o relógio atrasado é o relógio parado. Exato. Porque o relógio atrasado, ele tá sempre errado. O atrasado, ele vai acertar 2 vezes ao dia. É verdade. Pensa sobre isso. Verdade. É isso, porque é uma ânsia. A gente quer ou atrasado ou adiantado, né, também. Porque tem gente que quer andar adiantada. Ora a Deus, como você tá falando. Dar uma paradinha. Ora a Deus. Não é porque você tem autoridade. Eu sou... Vou usar meu exemplo para não usar ninguém. Eu sou líder de jovens. Aí um jovem chega pra mim e fala, estou passando por uma situação assim. Eu queria que você orasse por mim, entrasse num jejum aí comigo, tal, pra me ajudar, um propósito, digamos assim. Aí eu digo, não, tudo bem, claro, eu sou líder de jovens. Ué, eu vou exercer toda a minha autoridade. Autoridade. E às vezes a coisa não flui, não anda. Por quê? Se colocou numa brecha. Tem que estar preparado. Exatamente. Se prepara. Jesus, ele falou, tem certos... demônios que só com jejum e oração. Né? Tem certas ocasiões só se preparando. A frustração, ela é reduzida e diminuída quando nós estamos preparados. Sim. Precisamos estar preparados para poder lidar com as situações, né? Que é o ponto que você está falando. Nós tínhamos mencionado os dois, sujeição e obediência. Isso. Então a gente tá no ponto da obediência. Isso. Porque quando a gente se coloca, né, ou se atrasa ou se antecipa, não tá ali no momento exato que Deus chamou para aquilo que Deus chamou, você tá fugindo da obediência. Mas se você tá na obediência, você vai exercer uma autoridade efetiva. Jeremias vai dizer: clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas ou grandes e firmes que não sabes. Quer dizer, se eu vou entrar numa luta, se eu vou ajudar alguém, se eu vou orar por alguém, Senhor, me mostra o que essa pessoa precisa. Senhor, me mostra o que eu preciso orar. Senhor, me mostra o que eu preciso. Clama a mim e responder-te-ei. É uma certeza que nós temos. Então nós não podemos entrar em determinadas batalhas simplesmente por ter um cargo, simplesmente por ser alguém dentro de uma comunidade cristã que tem um nome. A gente precisa... Por isso que muitas vezes somos envergonhados em algumas situações. Por isso que em muitas ocasiões a gente precisa ter certeza de que Deus quer fazer. Eu tenho muita... eu tenho muito... isso acontece, às vezes a gente tá ministrando a palavra, mesmo no que seja no louvor, ou ali pregando a palavra de Deus, ou até numa conversa com uma pessoa. Se Deus não disser que é para fazer, eu não faço. Se eu não sentir no meu coração que é para orar, que é para impor a mão, que é para falar algo para aquela pessoa, eu não faço. Por mais que a pessoa espere alguma coisa. Porque geralmente quem chega para conversar com você, entendendo que você tem uma autoridade, ela espera alguma coisa de você. Uma oração, uma palavra de ânimo, uma revelação, alguma coisa. Entendi. E como você tá falando do relógio, em muitas ocasiões a gente, por uma ânsia de suprir o anseio de alguém, acaba errando. E aí lembramos de quem? Saul. Levado pela circunstância, mesmo tendo as melhores das intenções, ele errou. Oferecendo um sacrifício que não era papel dele. Sim. Era só aguardar
É isso. Fica quietinho. Fica quietinho para as E pessoas é um segredo. gostarem de você. Jesus não mandou você fazer, querido. Fica quietinho. Não É tenta dar um verdade. passo. Fica calmo. Deixa ele fazer. É. Autoridade máxima é a palavra É de isso. Deus. Porque É tem o ele, é pessoal o nome que pega, de Jesus, né? é Jesus. Vou pegar aqui essa autoridade que me foi dada e sai. É. Desenfreado, Total. vai colocando a mão em tudo. E há momentos em que a direção de Deus é: tira a mão. Espera um pouquinho, não vai por ali. Aí você, não, que eu tô munido de autoridade, eu tô cheio de autoridade. Para e pensa. Com o povo no Egito ali, né? O povo de Israel ali no Egito. Quem era a maior autoridade ali? Moisés. Sim. Mas Moisés, ele chega para Deus e fala assim: Senhor, se o Senhor não for, eu não irei. Então ele entendia que não era ele. Sim. Ele entendia que não era. Ele diz: olha, se o Senhor não for comigo, eu não irei. E às vezes a gente tem que dar uma de Moisés. É isso. Ah, você citou o compromisso. Ah, tem um compromisso tal. Ok, às vezes a gente precisa dar uma resposta imediata, né? Claro, ali. Você se dispõe, Mas é importante pedir que Deus confirme, que Deus mostre, que Deus revele a necessidade. Isso faz toda a diferença, porque lá você vai poder exercer. A autoridade que foi liberada para essa situação. Porque aí Deus... Isso aconteceu muito... Foi algo muito incrível que aconteceu recentemente. Fui chamado para pregar num culto jovem, numa outra igreja. E eu pedindo a Deus uma palavra, não foi me dado um tema. Eu acho muito difícil às vezes isso. Porque você... E aí é onde entra. Você não sabe muito a necessidade. Quando gera um tema, você já sabe. A necessidade dessa galera é isso. Então você vai trabalhar em cima desse tema. Mas não foi dado um tema. E eu fiquei pensando. Eu disse, meu Deus, e agora? E eu orando, Senhor, o que... E Deus não falava nada. Deus não me falava nada. Chegando o dia já do evento, do negócio. Senhor! E eu, meu Deus! E aí, no fim de tudo... Já nos 45 do segundo tempo, Deus falou comigo. Eu vi um livro que eu tinha escrito, tal. É um livretinho, né? Falando sobre mentira. Eu acho que eu até falei um dia desse sobre isso aqui. E aí que é sem filtro. Aí eu falei, gente, vou falar sobre mentira pra um culto jovem e tal, não sei o quê. Por mais que é um tema né, bem relevante. né? Total. Aí eu disse, tá, tudo bem, vambora. Deus falou comigo, fiquei esperando até... O Moisés, se o senhor não falar, eu não vou. Se não me disser o que é pra pregar, eu não vou pregar nada. Vou subir lá e vou dizer, olha, Jesus não me falou o que é pra pregar. E aí eu cheguei lá, preguei a respeito da mentira, né? Batendo ali na tecla. E o povo olhando pra mim, Jesus. E os jovens tudo. Depois vieram pessoas falar sobre isso. Né, falando comigo, olha que palavra, tal, fortalecendo, edificando a fé. Deus confirmou aquela palavra ali, tratou. Interessante, no outro dia, conversando com o pastor falou, Tênis, você pregou ontem sobre a mentira. E no dia seguinte era 1º de abril, cara. Olha isso. E eu não tinha nem prestado atenção nisso, que eu sou muito desligado com data. Até intencional e não era. Não, se alguém prestou atenção nisso, falou, tipo, ele falou por isso. Mas total. Tanto que o pastor... Mas tinha tudo a ver. Era Deus querendo falar sobre isso. O pastor estava no culto, estava nesse culto. E ele, na hora, depois do culto e tudo mais, nem comentou. Ninguém nem comentou comigo sobre isso. Ah, você pregou essa mentira. Amanhã é 1º de abril. Nada. Eu só vim lembrar, de fato, se fosse dia 5 eu lembrava. 5, 10. São datas extremamente importantes. Boleto toda hora. Mas dia 1º ali de abril, eu nem... Porque é uma data que a gente comemora, dia da mentira. Não. Então é uma data que... X nessa data. Mas é isso que eu quero dizer. Quando a gente fica na dependência de Deus, chega um momento que Deus, ele revela, Deus, ele mostra, Deus, ele faz. E como você falou, a gente precisa estar sensível. Eu acho que tá faltando pra nossa geração, essa geração que ora... falando assim, eu tô aqui, Deus, eis-me aqui, me direciona, fala comigo. Acredito que eu tenho orado muito isso. Eu tenho orado muito isso. Onde o Senhor quer que eu exerça a minha autoridade? Eu tô nessa busca por conta desses temas todos que estão, né, permeando a nossa vida, dessa questão de Deus, o que o Senhor quer? O que queres de mim? O que o Senhor... Como é que o Senhor vai fazer isso? Sim. Porque são coisas
né? Igual a gente conversou no Fé e Incredulidade, sobrenaturais. Tá precisando de um nível que eu fico, pai, como é que é isso aqui? E Isso aí, acontece agora? como? Nunca cheguei nessa fase, e agora? Vamos lá. Então, eu acho que tá faltando pra gente isso, mais tempo de eu vou ficar aqui, esperar meu pai falar. Onde é pra eu exercer a autoridade? Onde é pra eu colocar a mão e onde eu tirar a mão? Né? Eu tenho experiências maravilhosas sobre autoridade. Eu vivia uma opressão muito grande no meu ambiente de trabalho, muito grande mesmo. E eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar. Eu gosto, assim, né, do trabalho em si, daquela coisa do dia a dia, de me arrumar para ir trabalhar. E ao longo do tempo eu fui perdendo isso. Eu acordava, eu falava, Senhor, pelo amor de Deus, eu não quero isso. É horrível, isso vai causando uma depressão, né? E no sentido de uma tristeza que tava no meu coração. Eu falei, caramba, não posso ficar assim. E eu sempre comentava isso, até assim, né, com o pastor, com a Cida. Falei, nossa, tá difícil trabalhar. E aí, uma vez a Cida falou assim, tá, e você vai fazer o seguinte, você vai chegar no seu trabalho e antes de você pisar no seu trabalho, com muita autoridade, você já vai no caminho, mas assim, antes de entrar no seu ambiente de trabalho, você vai orar. E você vai começar a declarar que sobre aquele lugar estava entrando o Senhor, que os anjos estavam acampados, e ela foi me orientando a respeito disso, né? E aquilo ali eu falei, não sei, mas pedindo a Deus, ele me revestiu de uma autoridade. E eu comecei a declarar que eu não aceitava aquela opressão que eu estava vivendo no trabalho. Eu comecei a entender com olhos espirituais. Os olhos se abriram, né? Para aquilo ali. Se abriram, as escamas caíram e falaram, não, aqui realmente é uma coisa espiritual que está acontecendo e eu não vou aceitar. E aí vieram muitas confirmações, né, por meio de pessoas usadas por Deus em sonho. Eu sonhei uma coisa, confirmou com outra, enfim. E ali eu comecei a fazer isso. E eu começava a declarar com muita autoridade aquilo que eu queria que acontecesse naquele ambiente. E até os cultos, né, que a gente ministra lá no meu trabalho, a gente levantou um clamor específico sobre isso, sobre opressão, começamos a orar sobre as nossas autoridades, e aí, né, que Deus vai falar sobre isso, né, que a autoridade ali você tem que respeitar. Então nós orávamos pelos nossos superiores, pelos nossos subordinados, sobre os nossos pares, né, tudo. Um mover enorme. Eu tenho isso como um grande testemunho. A alegria me foi devolvida. Eu passei a ter prazer novamente de ir para aquele lugar. E o que acontece? Não mudou a minha situação. Eu gosto sempre de dar esse testemunho. E o seguinte, os meus problemas não acabaram. Eles até aumentaram. Não acabaram os problemas. Eu não tinha mudado de função. Não é da organização Tabajara. Não acabaram. Era uma função que eu exercia que não me agradava, né? Mas o cenário se modificou, porque eu encontrei um propósito de ir para aquele lugar, revestida de uma autoridade que foi derramada, e eu falei, não, porque do mesmo jeito que eu me sinto, né, oprimida nesse lugar, outras pessoas também estão. Então eu tinha um propósito ali de promover um ambiente diferente, não por mim, não porque eu sou bacaninha e legal, mas levando a presença do Senhor. E aí aquilo ali foi um mover tão grande, que muitas coisas se transformaram ali, muito tempo, né, de tudo, até que hoje eu tô até em outra função, muito feliz e tal, mudou aquele até, aí as coisas foram consequências, andando, né? Mas a alegria foi restaurada, foi restituída por meio de uma autoridade, que foi, né, Deus usou a Cida de, você tem que orar a respeito disso, o que você tá fazendo, né, a respeito disso aí, e Deus me revestiu dessa autoridade. E a autoridade, ela, nesse aspecto que você está falando, entra também numa questão de posicionamento, né? Se posicionar contra determinadas situações. Gente, nós precisamos fazer as coisas, como voltamos a falar, intencional. Eu vou trabalhar, mas eu já vou trabalhar já orando, já
clamando ali pelo meu trabalho. E é assim, isso é muito importante. Você que vai pro seu trabalho, você chega no trabalho, vê aquele negócio tudo lá enrolando, tá tranquilo, tudo emaranhado de coisa. Tá tudo alinhado. Meu Deus do céu. E aí já tem que ir orando. Eu oro muito isso no trabalho, sabia? Eu oro sobre materiais para chegar, fornecedores, contas a pagar. E eu oro muito. Jesus aí Contas opera, a Deus. pagar. Não, mas Multiplica, Senhor. porque eu tenho entendimento nesse aspecto, né? Assim, quem faz é o Senhor. Quem Sim. sustenta é o Senhor. Quem opera é o Senhor. E aqui nós precisamos orar. Qualquer situação nós precisamos orar. Autoridade nos foi dada, sim, ok. Mas há o poder que, né, ali opera em nós. Efésios 3:20 vai falar isso, né? A respeito disso. Mas nós precisamos entender que quem faz é o Senhor. Nós precisamos entender que quem faz é Jesus. E isso, quando nós perdemos isso, porque foi isso perde a noção da autoridade. Que me deu esse ouvir o que Deus queria, é o que deu a autoridade e que deu a direção do que precisava ser feito. Ser mudado, é isso. Porque no meio desse caminho, né, de restauração e restituição da alegria e do ambiente que aparentemente não mudou, o que mudou foi a esfera espiritual, né, a atmosfera espiritual que mudou. Deus foi dando direção para quê? Olha, levanta um clamor a respeito disso. Ore pelos seus superiores, pelos seus subordinados, ore nessa intenção. Foi Deus que foi dando essa direção. Sim. Então é aquilo que a gente falou, não adianta ficar se movendo, se adiantando ou se atrasando fora do propósito. Voltando àquilo que a gente estava falando, você se preparava, né, agora para chegar no seu trabalho. É diferente você chegar de peito aberto. Cheguei e tô aqui no meio de uma opressão. Acho que é muito disso. E é o que Jesus ele estava falando ali com seus discípulos, né? Tem certas ocasiões que vocês vão precisar se preparar. Não tem eles vinham ali de várias experiências. Eu já falei até isso numa pregação. Ele não estava falando com... Ele estava falando com aqueles que ele mesmo deu poder e autoridade para expulsar demônios e curar as enfermidades. Mas eles vinham de uma sequência de cura, né? Cura, milagres, vinham fazendo. Os próprios discípulos já vinham desfrutando disso. Porém, esse episódio, eu acredito muito que é para mostrar, olha, nem sempre tudo vai dar certo, nem sempre, você não pode se acostumar. É um demônio? Eu vou orar, traz aí. É uma enfermidade? Traz aí que eu vou impor a mão. Vou orar aqui, vai ser curado. É dependência de Deus. Aí já não passa a ser o Senhor operando através de nós. Passa a ser eu operando. Eu fazendo, eu realizando. E quando a gente coloca eu, aí é necessário que a gente diminua, que ele cresça, né? Que ele venha crescer e nós, o nosso o nosso lado humano venha a ser reduzido cada vez mais. Então é um assunto que vai... É amplo, é amplo. A gente só pegou mais um lado da autoridade de Deus liberada para Cristo e de Cristo liberado para os seus discípulos, para nós. Sim. Né? Então nós trilhamos por essa vertente. É uma vertente que Deus ele dá autoridade para os seus filhos, para aqueles que buscam. Né, se sinta assim, eu quero essa autoridade, mas por quê, né? Eu quero essa autoridade por quê? Porque essa autoridade vai te habilitar a viver o poder de Deus. Ela vai te habilitar a experimentar. E passar pelas situações, como a Thay falou aqui, de encarar as situações de uma maneira diferente. Sem autoridade... A gente fica aquele cristão mais ou menos, aquela pessoa mais ou menos. Aí vai ficar morno e a gente sabe que morno a gente não dá. A gente precisa entender, tomar posse, conhecer, claro, buscar e exercer. Né? Porque não nos foi dado em vão, foi com um propósito. Né? E aí eu acho que é importante a gente deixar assim, aqui eu separei isso aqui e mexe com o meu coração e que deve mexer com o seu coração também sobre isso, sobre essa autoridade que nos habilita, que nos move de forma intencional, debaixo de um propósito, que está escrito em Efésios 3:20. Eu acho importante a gente deixar, assim, de mensagem para fechar, né? O que está escrito em Efésios 3:20 diz assim, ora... Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que
tudo o que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Isso é muito forte. Isso aí você, né, pedir a um Deus que é poderoso, né, que aqui é detalhe, para fazer tudo muito mais, infinitamente mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Ou seja, esse infinito, nessa infinidade de coisas, vai depender do poder que opera em nós. E aí, eu acho que, de certa forma, a gente pode pensar assim, né, de uma maneira não se restringindo a isso, mas eu acho importante a gente pensar que, em certa medida, Deus, ele exerce a sua autoridade por meio de nós. E aí isso é muito lindo, né? Você pensar, ele não precisa de mim, não precisa do meu irmão Tennyson, não precisa de você, mas ele quer. Ele quer exercer a autoridade dele por meio de nós. Exato. E é por isso que quando acontece batismo, por exemplo, né, nas águas, o pastor vai e fala, eu como ministro do evangelho, né, é algo que foi escolhido ali, né, para ministrar através daquilo que é o próprio Deus que é usando, é o próprio Deus que é fazendo ali através daquela pessoa, das pessoas que não é alguém especial, todos nós somos especiais, né? Ele morreu por todos, Jesus morreu por todos nós. Então, você que está aí nos assistindo em casa, se você tem alguma dúvida a respeito, né, de autoridade, lembrando que falamos muito a respeito dessa autoridade mais voltada. Óbvio que a Bíblia vai falar sobre outra, né? Uma outra vertente de autoridade, sujeitar a autoridade, as autoridades. Às autoridades, é diferente. Né? Dá um outro podcast. Se você quiser, a gente pode trazer um convidado aí, né, para falar a respeito disso com a autoridade. Metendo a autoridade no seu trabalho. Isso aí, nos isso governos, isso aí, né? Isso é um outro ponto muito importante também. Mas hoje a gente trouxe a autoridade que nos foi dada. Como lemos lá em Lucas. Nós revestidos, né, de autoridade que vem do Pai. E aí, qual o limite? Aí, segundo o poder, opera em nós do que com aquilo infinitamente mais. Tem aí, né, uma bagagem infinita pra gente alcançar, só depende daquilo que a gente, até onde a gente vai crer. É isso, né? Crer, se preparar, se santificar. É isso, tá preparado e para exercer essa autoridade. Então, eu quero te motivar, né, no seu trabalho, na sua família, no seu lar, exerça essa autoridade. Clame a Deus, peça a Deus para te dar discernimento, como a Thay orou aqui, né? Passou pra gente, ela orou e no seu trabalho a atmosfera mudou, as coisas mudaram. Às vezes o problema vai continuar, mas a forma como você encara aquele problema vai ser muito diferente. Queremos, nesse momento também, pedir uso dessa autoridade que você autoridade, manda um clique. Compartilha com a autoridade. Envia para o máximo de pessoas que você puder, seus amigos, aquelas pessoas que estão distantes, estão perto. Manda para todo mundo. Hoje todo mundo tem um celular. Hoje todo mundo tem um tablet. Hoje todo mundo tem um computador. E hoje todo mundo tem uma conta no YouTube. Todo mundo assiste o YouTube. Com certeza você assiste. Então vai lá no nosso canal. Tá escrito podcast, você vai poder acompanhar. Tem todos os vídeos, desde dos primeiros até agora. Né, você vai estar podendo acompanhar cada convidado, cada tema que nós já discutimos aqui, conversamos aqui. E compartilha, vai no nosso Instagram, segue nosso Instagram, lá você vai ter algumas informações do próximo convidado, a foto da galera que vem aqui, que nós recebemos, né? Interage com a gente, manda coloca mensagem. As dúvidas, os próximos temas que vocês gostariam de saber. Se tá curtindo. Se tá legal, se não tá, porque às vezes tá mó chatice, aí a gente muda. Estamos curtindo, tá legal, tá top. E passo essa resposta, esse retorno. Eu vou falar em inglês porque é pra treinar esse feedback. Isso. Meu mandei. Deus, não Foto do inglês. Mandou um feedback. Se você também quiser nos visitar, esse endereço já é conhecido aqui no Rio de Janeiro, na
No bairro Maracanã. Tão conhecido que ele é. Com São Francisco Xavier 173, você vai poder ter a oportunidade de vir conversar com a gente, tomar um café, né? Comer um pãozinho com alguma coisa, que é maravilhoso. Um cafezinho glória. com leite. Muito Aproveita, bom. já vem e faz, né, ali o Isso. pão, um café social. Temos quarta-feira. Verdade. Programação que não falta aqui na nossa igreja. Temos quarta-feira, né? Nós temos culto aqui às 19h30. Você vai poder estar vindo pro culto do clamor maravilhoso. A gente sempre vem aquela palavra, sai né? revestido de autoridade. Aquele pit stop no meio da semana pra gente, né, recarregar as baterias. Domingo pela manhã tem nosso EBD, 9 horas. Já tô dando os avisos, ó. 9 horas e às 10 tem culto. Isso. E à noite também, né? Nosso culto às 19 horas. Se você quiser, vai lá, segue também, né, o Instagram da igreja, Nova Vida, INV Afonso Pena. E vai lá também. Tem aonde? Só tem na Afonso Pena. Não, tem na Freguesia. Freguesia Estrada do Bananal, 668. Você também tem um povo de Deus ali para te receber. Se você mora por ali, pela Taquara, Jacarepaguá, Freguesia, tem uma igreja ali para te abraçar. Vão ter os nossos irmãos. Mas eu não moro nem na Freguesia, nem na... Tem também aonde? Inoã. Tô indo pegando a estrada. Quer passear um pouquinho, quer pegar a estrada, quer ir pra um lugar de praia? Vai pra Inoã. Tem lá a nossa Nova Vida lá. Nossos irmãos que estão sempre nos assistindo. Sempre quando eu chego lá, eles compartilham. Olha, tô assistindo, foi muito legal. Então vai lá, ali no cartório do terceiro ofício, né, na própria BR, logo você vai ver a Igreja Nova Vida de Inoã. Lá tem curso às terças-feiras e aos domingos de manhã, à noite, né? Então, queremos agradecer, Thay, muito obrigado por compartilhar suas experiências, algumas experiências aqui com a gente, né? Agradecer, que Deus continue te abençoando também. Amém, meu irmão. Obrigada a você também por essa mesa, por essa comunhão, por essa jornada juntos, né? É isso. Porque a gente está aqui nessa troca, vivendo mais de Deus, né? Se capacitando, buscando a face dele para trazer esses assuntos aqui para edificar a sua vida também. Então, obrigada, que Deus continue abençoando você e sua família. Amém, amém. Agradecer a Deus por mais esse podcast e estamos finalizando mais um podcast. Tá escrito!